Graça e paz, igreja do Avivamento, tudo bem? Vamos ficar de pé aqui na igreja, você que está na sua casa. Vamos entrar nesse tempo de adoração, exaltando o nome do Senhor, declarando que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Deus. Glória a Deus. Então vamos entrar nesse tempo de adoração. Feche os seus olhos, entra nessa dimensão de adoração. Exalte o nome do Senhor na sua casa, aqui, em nome de Jesus. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. E vamos nessa noite iniciar esse culto em louvor e exaltação a Ele. E vamos levantar esse louvor e exaltação a Ele, dizendo que só Ele é digno de receber. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba-te nossa adoração. 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 Seja somente a Ele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, que é digno de nossa exaltação. A Ele pertence a tudo, a Ele pertence a tudo. E nessa noite que nós possamos direcionar a nossa adoração e a nossa exaltação, reconhecemos que Ele é Criador de tudo. Assim como os santos e os anjos declaravam que Ele é santo, vamos entrar nessa noite declarando que Ele é só santo, 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 santo. Tu és digno de tudo.
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. E tudo é para ti, tua é a glória. É só dele, é somente dele a glória, é somente do Senhor. Nós podemos hoje aqui glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle com a nossa adoração, exaltar o nome dEle com a alegria do nosso coração. Não tem coisa melhor do que estar na presença do Pai, não tem coisa melhor do que o Espírito Santo que foi deixado por Jesus pelas nossas vidas, que nós possamos através desse Espírito nos encher a nossa alma, encher o nosso Espírito e sermos transbordando e transbordando por onde passar, mas que a adoração do Senhor, que nosso coração possa subir essa adoração para o Senhor. Suba, declare com o seu coração e exaltando com a tua boca, declare na tua casa, declare aqui conosco. Nós estamos aqui, podemos estar divididos pela tela ou mesmo pela internet, mas conectados no Espírito, e sabemos que neste momento no céu se enche da glória do Senhor. Aonde há o bem vencendo o mal, a glória do Senhor se manifesta. Então eu e você podemos declarar com a nossa boca que Ele é digno, e que podemos exaltar o nome dEle, e declarando que Ele é Deus maravilhoso, o Pai maravilhoso. Oh, glória a Deus. Oh, xaralalabás. Oh, xerere cantaralabás. Senhor, receba a nossa adoração. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe dos nossos pecados. Nos perdoe dos nossos erros. Nos perdoe, Senhor, se chegamos neste lugar só querendo buscar, receber algo, mas hoje, neste momento, queremos entregar para Ti aquilo que nós temos, o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, as nossas forças, e que o nosso corpo possa declarar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, o único digno de toda adoração, o único digno de todo louvor, e que a nossa vida seja um incenso de adoração a Ti. Oh, xaralabassu yere cantaralabás. Declare, Senhor, obrigado. Aleluia, de todo o coração louvarei o Senhor. Aleluia, de todo o coração louvarei o Senhor. Irmão, se você pode nesse momento, erga suas mãos aos céus, e assim como o salmista declarou no Salmo 111, que ele louvaria o Senhor com todo o coração. Aleluia, de todo o coração louvarei o Senhor. Aleluia, de todo o coração louvarei o Senhor. Aleluia, de todo o coração louvarei o Senhor. Aleluia, De todo o coração louvarei
todo o coração. O Senhor conhece o nosso coração. A tua palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor conhece, sabe o que cada um que está passando dentro do coração de cada um, o que tem afligido, o que tem muitas vezes tirado a paz. Mas também o Senhor conhece aquilo que traz alegria. Mas Senhor, contigo nós podemos todas as coisas. Abençoe, Senhor, este culto. Abençoe este lugar de adoração. E que o manifestado da tua glória seja sobre as nossas vidas. Senhor, purifica a nossa alma, nos liberta de nós mesmos, e que nós possamos ser livres para te adorar, e que o teu Espírito possa fluir no meio de nós. Manifeste o seu poder sobre as nossas vidas. Manifeste o seu poder sobre este lugar. Manifeste o seu poder em cada culto racional que entregamos a ti, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. E dê uma salva de palma ao Senhor. Dê uma salva de palma a Ele. E vamos convidar a esse Deus maravilhoso e declarar que Ele é bem-vindo aqui em nosso meio. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma de consumidor, sem impedimento, vem face a face, sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, seu amor liberta-me. Estamos aqui no trono de louvor, sua presença me curou, fascinado. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus.
abra o céu, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abra o céu, o teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus. Nossa fé está no grande Deus. Irmãos, nessa noite, nesse primeiro culto de setembro, nós vamos cantar essa canção como um ato profético, declarando que neste mês o reino do Senhor se abrirá sobre nossas vidas. E nós iremos cantar e declarar que este mês tudo que virá será sobre a glória do Senhor, e que tudo que virá sobre nossas vidas teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino venha. Nossa fé está no grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus.
mês de setembro é um mês na qual o Brasil, ele luta contra o suicídio e a depressão. É nesse mês que nós temos algumas situações que são críticas para as famílias. Nós temos uma situação que acaba prejudicando muitas pessoas e eles vêm encontrar a finalização da vida deles, do sofrimento, através da morte. E aqui hoje nós vamos declarar e profetizar que os céus fechados vão se abrir sobre essas famílias. Nós vamos declarar que os céus fechados vão se abrir sobre cada família dessa nação. E esse mês nós não teremos notícia de morte, nós teremos notícia de vida. Nesse mês nós não teremos declaração de pessoas que tiraram suas vidas, mas nós teremos declaração de pessoas que irão viver para a glória do Senhor. Então neste momento vamos colocar a nossa boca como um chofar profético, e a nossa declaração será uma declaração de profecia, para que o mês de setembro seja o mês da vida, seja o mês da profecia à vida, seja o mês da descoberta da palavra de Deus, seja o mês da adoração e exaltação ao Senhor, seja o mês da vida, e setembro seja o mês aonde a nossa posição geográfica irá fluir o rio de vida de Deus. E será o mês aonde todos conhecerão a palavra de Deus, porque assim está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Declare aí de onde você estiver, que os céus fechados se abram. Profetize sobre sua geografia, profetize sobre a sua família, profetize para seus vizinhos, profetize para que a luz do Senhor possa revelar cada família que está sofrendo nessa nação, cada família que está sofrendo no seu território. Que o Senhor possa revelar para a sua vida, que o Senhor possa revelar para você quem é aquele que está sofrendo, quem é aquele que está chorando, quem é aquele que está se escondendo. Senhor, revela a nós, revela o pequenino, Pai, revela aquele que está sofrendo, Senhor, para que a sua palavra chegue lá através de nós, Deus, para que a sua palavra chegue lá através de nós, e para que através de nós fluam rios de água vidas, fluam os rios de águas vivas, fluam rios de águas vivas. E para que através de nós fluam rios de águas vivas para cada um. Que a tua prosperidade, que irá atingir as nossas vidas e as nossas famílias, Pai, possam fluir, Senhor, para os nossos vizinhos, Pai, para toda a geografia da igreja, Pai, para toda a geografia deste bairro, Senhor, para a geografia do bairro de cada um que aqui vive, aqui mora, Senhor. Deus, que a tua prosperidade possa fluir em nós, Deus. Nos revela, Senhor, nos revela a tua prosperidade, Deus. Faça crescer-nos em todas as áreas da nossa vida, Senhor. E que nós possamos nos entender e compreender quem nós somos através de nós, Pai.
Nós que somos seres espiritual, nós que somos seres individuais, nós que somos seres criados para a comunhão e exaltação do Seu santo nome, Deus. Pai, equilibra-nos, Senhor, através de Sua palavra, Deus. Porque, Senhor, tudo que o Senhor fez é bom, Pai. E nós, Pai, somos fruto da Tua criação, Deus. Deus, Pai, eu creio, Pai, que o Senhor é tudo bom demais e maravilhoso. Eu sei. E se você acredita com essa profecia, dá uma salva de palmas aos Deus que vive e reina para sempre. Aleluia, né, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Enquanto eu estava aqui cantando, veio algumas coisas na minha mente, né? E hoje, né, por incrível que pareça, os nossos intercessores, né, passaram mal. Olha só que coisa, né? Primeiro culto do mês de setembro, contra o suicídio, né? Então eu creio que isso é uma mensagem para nós, eu creio que isso é uma revelação para nós, e eu creio que a palavra do Senhor irá nos direcionar para essa revelação. Então a nossa igreja, ela trabalha para servir a vocês, para servir a cada um que está em casa, para servir a cada um que está sozinho, né? Esse mês nós estamos falando de uma palavra de Deus sobre relacionamentos, né? Então, se você está sozinho aí, se você precisa de um abraço, precisa de um conforto, nos procure nas redes sociais. Nós estamos aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. E qualquer rede social que possa aparecer, nós vamos estar ali, marcando presença para poder te atender, para poder dar um caminho a você. Então, se você quer estar conosco, manda uma mensagem para a gente. Todos os dias nós oramos, nós temos uma equipe de intercessão que ora das 22h30 até as 23 horas. Ele ora, é uma equipe que ora pelas nossas famílias, pelas nossas vidas, pelos nossos sonhos. Então, se você está precisando de alguma coisa, está sofrendo, está sozinho, precisa de companhia, precisa conversar, quer falar, nos chama, nos convoca, envia uma mensagem para a gente. Nós temos pastores, temos líderes aí que estão à disposição, estão desejosos de te abraçar, de te envolver com o amor de Deus e colocar a sua vida, o seu nome nessas orações. E nós temos muitos testemunhos. Nós temos testemunhos maravilhosos de pessoas que foram curadas, pessoas que conseguiram empregos. E eu creio que logo menos nós vamos poder ter esses testemunhos aí para a gente poder glorificar o Senhor. Nós também somos uma igreja que trabalha em célula ou reunião de oração, como você preferir chamar. Nós acreditamos em grupos pequenos para que a atenção esteja sobre cada um de nós, né? Cada um de nós que precisamos receber a palavra e precisamos ter entendimento. Então nós temos grupos, nós temos células. Então as nossas redes sociais também vêm com essa informação. Então se você quiser participar de alguma célula, nós vamos direcionar você para uma que seja mais próxima da sua casa ou para alguma para a qual você tenha disponibilidade. Nós temos células em vários dias, então nos procures. Nós também temos aí nosso culto Kids. É um culto que acontece todos os sábados, das 19 horas até as 20 horas, com a nossa irmã Mônica, que faz uma coisa muito bacana. Ela conduz as crianças ali numa diversão, ensina a palavra, né? E cada semana ela tem transformado a vida das nossas crianças. Então, se você conhece alguma criança que você pode convidar ela para participar desse culto, então convida ela, traga ela para conhecer a palavra, porque a própria palavra diz em Provérbios que nós devemos ensinar às nossas crianças o caminho do qual nós desejamos que eles sigam. Nós também temos a nossa Escola Crescer, que está passando por uma formatação. Nós estamos trabalhando para trazer uma nova Escola Crescer que seja adequada à nossa realidade, para nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender da palavra. A palavra diz que nós devemos conhecer a verdade para que nós sejamos libertos. Então não é somente nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor. Isso nos traz a salvação. Mas a libertação vem através do conhecimento da palavra. Então nós vamos transformar essa escola em módulos pequenos, em oficinas, trazer conteúdos que sejam interessantes para nossas vidas, para nossas práticas, para que você possa conhecer cada vez mais da palavra de Deus. Amém? E é isso. Amém? Então vamos continuar celebrando ao Pai que vive e reina, porque Ele é maravilhoso, Ele é bom, e eu creio que a palavra vai nos direcionar para a libertação dEle. Amém?
Um dia eu aprendo. Graça e paz, igreja. Amém. Pode se sentar, você que está aqui. Você que está aí na sua casa, seja bem-vindo. Boa noite. Antes de nós darmos início à palavra, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre as nossas ofertas. Esse momento é um momento onde nós sabemos que Deus nos abençoa aí em todas as áreas da nossa vida. E eu queria compartilhar com vocês um texto que Deus falou bastante comigo na quinta-feira. Eu nunca tinha pensado nesse texto como um texto para a oferta, né? Mas Deus falou ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Se vocês puderem, abram sua Bíblia aí em João 21. João 21, versículo 4. Essa é aquela clássica passagem onde a gente vê Pedro conversando com Jesus, né? Mas eu queria chamar a atenção ao que está escrito um pouquinho antes. João 21, 4. Olha o que a palavra diz para nós. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Marca aí, versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Versículo 12. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Rapaz, eu estou derretendo. Esse texto, ele tem algo muito forte, que fala sobre gratidão, que fala sobre milagre, que fala sobre aquilo que Jesus tem para nossas vidas. Lá no versículo 1, você vai ver que os discípulos decidiram voltar a pescar, né? Pedro fala: vou pescar, e os discípulos falam: nós vamos com você, Pedro. E a Bíblia fala que eles pescaram, passaram a noite toda trabalhando, e não conseguiram pegar nada. E Deus estava falando ao meu coração o seguinte, sabe, Jesus certa vez chamou a gente, deu uma promessa na nossa mão e falou assim: vai lá e faz isso. Só que você fala assim: cara, essa promessa está demorando. Jesus tinha falado para os seus discípulos: eu vou, mas no terceiro dia eu volto. Ele tinha deixado a promessa, e ele tinha falado aos seus discípulos: fiquem em determinado lugar, porque então vai vir poder sobre vocês, e vocês vão sair por aí, mundo afora, levando a palavra, levando o evangelho. Só que eles falavam: vamos pescar, porque a promessa estava demorando. E quantos de nós
temos aquela promessa de Deus sobre a nossa vida, a promessa da prosperidade, a promessa do crescimento, a promessa da casa própria, a promessa do carro, a promessa de um bom emprego, porque quando nós chegamos a Jesus, nós entendemos que Ele restaura a nossa vida e Ele nos dá esses sonhos, Ele nos dá essas promessas de ter o melhor, de sermos prósperos, só que muitas vezes isso está demorando. E o que a gente faz? Volta atrás. Jesus já tinha dito aos seus discípulos: olha, vocês não vão mais pescar peixes, vocês vão pescar homens, vocês vão pescar almas. Essa era a missão daqueles discípulos. Só que eles falaram: vamos pescar peixe, e não conseguiram nada. Só que o que mais me chama a atenção é a partir do versículo 4, onde a Bíblia diz que durante o dia, né, ao amanhecer, Jesus chegou na praia e ele viu que aqueles homens não tinham pescado nada. E ele fala: e aí, vocês conseguiram pescar? E os homens falam: não, nós não conseguimos pescar nada. Então Jesus dá uma ordem para eles e fala assim: ó, lança a rede do outro lado. Às vezes a gente está falando assim: poxa, a prosperidade nunca chega para mim, a prosperidade nunca chega para mim. Quem sabe a prosperidade não está chegando porque nós estamos lançando a rede do lado errado. Obrigado, Marcelo. Às vezes Jesus está falando assim: ó, esse aqui não é a carreira que eu planejei para você, esse aqui não é o sonho que eu planejei para você. O sonho que eu planejei para você está do outro lado. Joga a rede do outro lado, porque quando você jogar a rede do outro lado, você vai prosperar. Então nós precisamos ficar atentos, colocar os nossos ouvidos abertos para entender aquilo que Jesus está querendo dizer ao nosso coração. Olha, eu tenho uma palavra de promessa para a sua vida, só que às vezes você está olhando para o lado errado, você tem que olhar para o outro lado. E o que eu acho mais incrível nesse texto é que mesmo os discípulos tendo voltado para trás, não tendo conseguido pescar nada a noite toda, estar morrendo de fome, a Bíblia fala que quando eles chegaram na praia, sabe o que tinha lá? Jesus fazendo uma pequena fogueira para assar o peixe e distribuir pão para aqueles caras. Da onde Jesus tirou aquele peixe? Não sei. Da onde Jesus tirou aquele pão? Não sei. Mas Jesus, ele tem provisão para a nossa vida. É por isso que ele fala lá em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas essas coisas o quê? Tudo aquilo que a gente necessita para viver bem. O tema desse mês de setembro vai falar sobre vida plena. Jesus tem uma vida plena para cada um de nós. Jesus tem uma vida abundante para cada um de nós. Às vezes você fala assim: ah, eu não mereço, mas Jesus tem. Ah, e os discípulos haviam errado, mas mesmo assim, Jesus tinha um alimento preparado para cada um deles. Aqueles homens viram esse Jesus, algum tempo atrás, multiplicar pão e peixe para uma multidão de quase 10 mil pessoas. Esse é o nosso Jesus. Ele pega aquilo que a gente tem nas nossas mãos. Se a gente está no propósito correto, Ele multiplica e faz aquilo virar algo extraordinário. Ah, é balela isso. Não é balela, eu tenho vivido isso na minha vida. Durante essa minha vida cristã, eu tenho visto e aceitado alguns desafios que têm me feito prosperar, cara. Hoje eu estou vivendo aquilo que eu nunca imaginei viver. Deus tem me honrado de uma maneira que eu nunca imaginei ser honrado. Porque esse é o nosso Deus. Quando a gente entra debaixo da promessa, quando a gente começa a ser generoso, quando a gente começa a viver aquilo que Ele tem para a nossa vida, a gente prospera. Amém? Eu queria que você que está aqui na igreja pegasse seu envelope. Se possível, fique de pé. Você que está aí na sua casa, esse momento já deve estar aparecendo aí os dados bancários da igreja. Que você possa contribuir conosco se Deus tocou no seu coração. Amém? Nós vamos orar. Assim que nós orarmos, você que está aqui na igreja pode ficar no seu lugar, que nós vamos passar nas cadeiras para você poder depositar a sua oferta. Amém? Pegue seu envelope na mão esquerda. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor e te louvar por esse dia. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Pai, nós cremos na Tua palavra, nós cremos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Nós queremos entrar debaixo da Tua promessa, Senhor. Nós queremos viver os Teus sonhos, porque os Teus sonhos são maiores que os nossos.
Pai, no nome de Jesus, que aquilo que nós estamos entregando aqui na tua casa hoje, com o coração generoso, o Senhor possa receber, ó Deus, e transformar, Pai, em algo que possa vir um mantimento para nós, para as nossas vidas e para outras pessoas, ó Deus, porque nós compreendemos, ó Pai, que o Senhor irá nos prosperar, que o Senhor irá nos abençoar, mas que isso não será somente para nós, porque através de nós o Senhor irá abençoar outras pessoas, Pai. Por isso nós te pedimos, receba as nossas ofertas, abençoe nossas famílias, Pai, que aqueles que estão orando ao Senhor hoje, pedindo algo sobrenatural, o Senhor possa ouvi-los, ó Deus, e derramar sobre eles a tua bênção, Senhor. É o que eu te peço e oro nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-me, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para buscar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos para a parte boa, palavra. Glória a Deus. Primeira coisa, quero agradecer, né? Ontem o envolvimento de todos aí, a feijoada, a nação da feijoada foi bênção. Tivemos um pouco de trabalho, mas faz parte, a família toda reunida ajudou, né? Muitos ajudaram ali comprando, muitos ajudaram ali também na mão de obra, mas foi bênção. Deus é muito bom, que Ele mandou provisão e nós conseguimos alcançar um valor bem bacana, que dá para investir no ministério, amém? Então vamos começar a falar a respeito do tema de hoje, amém? Então, se você que está acompanhando, nesse decorrer do ano nós tivemos aí várias ministrações, cada mês, às vezes tem séries que levam um pouquinho mais de um mês, mas nós temos sido ministrados a respeito de vários assuntos. E na hora que eu estava preparando, o Espírito Santo me fez lembrar que 2020, né, foi um ano bem esperado, né? A gente começou o ano 2020 ali com vários projetos, várias coisas que nós colocamos na mão de Deus, planejamos para poder executar. E só que assim, a gente não esperava que tivesse tanta crise, tanto problema, né? Alguém aqui não sentiu medo nesse período? Quem aqui nunca sentiu medo, atira a primeira pedra, né? Então nós sentimos medo, nós somos seres humanos, mas para a glória de Deus, Deus tem manifestado o poder dele e tem cuidado de nós, amém? Se Ele tem cuidado de você, se manifesta e faz algum barulho na sua casa aqui. Se Ele tem cuidado de você, se Deus tem cuidado da sua casa, diga aí alguma coisa, fala amém, glória a Deus, amém?
Uma coisa que nós temos que entender é que Deus não perdeu o controle. Nós podemos ter várias coisas que nós planejamos e de repente algumas dessas coisas não aconteceu do jeito que nós queríamos, mas Deus permanece no controle. E tudo isso nós falamos assim, vários assuntos, falamos sobre expectativas, paternidade, maturidade, amor, cura, falamos de cura de relacionamentos, e agora nós vamos entrar no assunto falando sobre vida plena. O pastor Renato compartilhou comigo, pastor, vamos fazer esse tema, e assim chamou muita atenção, porque falar de vida plena tem a ver com um momento que até as pessoas hoje no mundo estão se mobilizando, falar sobre o suicídio, falar sobre as crises que acontecem na vida de uma pessoa e que muitas vezes essa pessoa é levada como um momento de que aquilo que ela está pensando ou falando é frescura, é falta de Deus, é muitas coisas acontecendo, e que aí às vezes a pessoa, ao invés de buscar ajuda, ela tem feito cada vez mais, se afastado cada vez mais daquilo que Deus planejou para ela, porque a pessoa que chega ao ponto de tirar sua própria vida, é que ela está tentando matar a dor, mas tirar a vida não resolve a dor, né? Talvez ali, para aquela pessoa, ela venha tirar sua vida, ela sinta que não vai ter mais dor, mas as consequências que ficam para aqueles que estão são grandes. Mas a gente precisa entender que Jesus nos chamou para ter uma vida plena. Em João 10, a parte B, diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Vim para que tenham vida plenamente. Amém? Então o que acontece? Jesus, ele conversando aqui, falando sobre o verdadeiro pastor, e ele fala que ele não é um ladrão, mas ele é o pastor que veio para trazer vida e vida abundante, vida plena. E eu fui buscar o significado de vida plena. Vida plena fala a respeito de ser completo, de inteiramente, completamente. Então quando a gente fala assim, como que eu quero ter uma vida? Todos nós, com certeza, desejamos ter uma vida plena, uma vida completa pelo Senhor. E quando a gente começa a olhar para essa vida completa que o Senhor planejou para a gente, eu acho que desde pequeno, como nós estamos acostumados a assistir aqueles filmes, né, de contos, onde dá tudo errado no filme, mas no final tem sempre um final feliz, né? Às vezes até novelas, quantas novelas que a gente assistiu, passamos anos assistindo a novela, só tragédias, só problemas, e quando chega no final, tudo maravilha. E querendo ou não, nós criamos uma necessidade em nosso coração de achar assim, um dia tudo vai ficar bom, um dia tudo vai dar certo. Alguém aqui já pensou nisso? Eu já pensei. Então o que acontece? Às vezes a gente busca, e quando a gente fala de felicidade, né, fala de bem-estar, fala de ter uma qualidade de vida, de você ter um estado feliz. E como nós vamos falar a respeito de plenitude, fala que nós precisamos ter um estado feliz, né? E aí que você começa a falar assim, mas como que eu vou conseguir ser feliz olhando para um 2020 que nem esse? Como que eu vou conseguir feliz olhando para o meu trabalho? Como que eu vou ser feliz olhando para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, olhando para os convívios que eu tenho? Nós falamos bastante de relacionamentos o mês passado. E tudo isso, a gente pode considerar que estamos hoje, dia 6 de setembro. Como que você chegou aqui?
Essa pergunta, se você estiver anotando, quero que você responda. Como que você chegou até aqui? Como que você chegou? Você chegou com o coração pleno ou frustrado? Então o que acontece? Isso fala muito a respeito, conforme a resposta que nós entregamos aqui, conforme essas perguntas, aqui pode gerar no nosso coração, e a gente precisa ver quais são os sentimentos que estão vinculados a essa resposta. Porque lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21, Jesus fala assim: pois aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Então muitas vezes o nosso coração é ele que conduz e fala se nós estamos felizes ou não, se estamos plenos ou não. E com isso precisamos compreender o que está pautando a nossa felicidade, o que está pautando a nossa plenitude em Deus. Então, nesse período, nós vamos começar hoje essa série, e nós vamos falar nesta série, em cada domingo, assuntos distintos dentro da série, mas aqui queria deixar algo para a gente, uma introdução para essa série, para a gente entrar. Muitas vezes a gente começa a olhar para o nosso coração, começa a olhar para os nossos sentimentos, e nós não temos prazer de olhar para eles. Muitas vezes nos sentimos frustrados, tristes, e assim, com medo, com muitas coisas. Mas precisamos entender que existe muitos mitos que nos levam a esse tipo de prisão emocional. E também precisamos compreender que há um principado maligno que muitas vezes tenta nos impedir de ver aquilo que Deus está fazendo ou aquilo que Deus vai fazer. Amém? Então, eu queria, para que nós entendêssemos um pouquinho, eu queria compartilhar com vocês que o que são mitos, né? A gente, agora quando as crianças estão em casa, aí outro dia eu sentei com o Davi para ajudar ele a fazer uma lição de artes, e na lição de artes tinha lá o que era mito, né? E aí fala que mitos são coisas que são meio que fábulas de pessoas que contam de fatos que para elas aconteceram, e ali vira uma realidade em geração e vão carregando. Então nós conhecemos vários mitos, né? Nós podemos chamar de lendas ou de crenças, mas a gente precisa entender que o mito, ele muitas vezes, ele não tem uma verdade por trás, e por não ter uma verdade, esses mitos podem causar muitas preocupações, estresse, medo da sua própria vida, e até mesmo levar pessoas à depressão, a vícios e assim por diante. E se nós compreendermos que Jesus veio para quebrar os mitos e nos trazer uma vida plena, nós precisamos quebrar as barreiras, desmascarar todos esses mitos. Amém? Então, eu queria que vocês anotassem aí, e até bacana, tem um livro, agora fugiu o nome do livro agora, mas é Os Mitos que Nos Fazem Sofrer, do pastor Carlitos Paes, muito bom. Se você quiser adquirir, é um livro que vale muito a pena. E o que acontece? Existem 6 verdades no qual nós precisamos entender a respeito do mito, e que nos leva muitas vezes a viver esse mito e essa crença, e nos leva a comportamentos ruins, e nos leva a uma vida aprisionada. Primeira coisa, então se você estiver anotando aí, o primeiro, eu preciso crer que é uma escolha minha. A escolha não é do outro, mas é
minha. Se você estiver anotando aí, ó, vamos lá, Bíblia, Romanos, capítulo 1, versículo 25. Eles trocam a verdade de Deus pela mentira, e adoram e servem o que Deus criou, em vez de adorarem o próprio Criador, o que deve ser louvado para sempre. Amém. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que ficam aprisionados em mitos, preferem escolher e viver baseado naquilo que Deus criou e não no Criador. Amém? Então o que acontece? Ninguém força você a crer em nada. Ninguém te obriga, te faz você ser obrigado a crer. Muitas vezes a gente, se você quiser acreditar que Michael Jackson ainda está vivo, é uma opção sua. Se você quiser acreditar que um dia o Palmeiras vai ganhar o Mundial, é uma opção sua. Não, brincadeiras à parte, não sei se tem palmeirense aqui, mas o que acontece? Tudo depende da nossa opção. Só que muitas vezes não adianta a gente culpar pessoas do nosso convívio, como pais, amigos, professores, pelas nossas escolhas, porque a opção de escolher no que cremos é nossa. Amém? Segundo ponto que nós precisamos entender: tudo que eu creio determina o meu comportamento. Provérbios 4:23. Tenha cuidado no que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então o que acontece? Todo comportamento, toda pessoa, ela é baseada pelas suas crenças. Ela é baseada pelaquilo que ela acredita por meio de mitos, crenças, lendas e assim por diante. E tudo isso pode determinar um comportamento. A gente tem que tomar cuidado. Um exemplo: você chega dentro de um restaurante e você olha para o cardápio. Quando você vê o nome dos alimentos, naquele momento você já pensa: isso aqui deve ser gostoso. Porque você tem uma crença que aquilo é bom. Mas é certeza que vai ser bom? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Então o que acontece? A escolha é sua, a escolha é minha. Então tudo que você faz, tudo que nós fazemos, por trás tem uma crença. Por trás tem ou uma verdade ou uma mentira. E aí é onde que a gente precisa identificar. Porque senão a gente acaba ficando aprisionado em muitas coisas que não deveríamos ficar. Então se isso está fazendo sentido para você, vai anotando aí. Amém? Vou dar alguns exemplos aqui. Se você acredita que você é desengonçado, como que você vai agir? Eu sou atrapalhado. Eu acredito que eu sou atrapalhado, eu vou. Eu acredito que eu tenho um problema com direita e esquerda. Isso é verdade. Então, exemplo, a gente estava indo para Sorocaba na quinta-feira. Aí nós alugamos um Uber Danilo, né? E o Danilo, ele não sabia o caminho. Eu falava, vai para cá, vai para lá, porque eu não sabia falar direita e esquerda. Mas aquilo é tão engrenado na minha mente que eu me atrapalho com direita e esquerda. Então, daquilo que você acredita, determina a sua vida, as suas atitudes. Se você acredita que ninguém gosta de você, como que você vai agir? De uma maneira que as pessoas não gostem de você. Então, muitas vezes nós somos presos às crenças, aos mitos. Se você crê que você é alguém que se arrisca, você vai se arriscar o tempo todo, até onde não deveria se arriscar. Se você crê que as pessoas não podem ser queridas,
se você quer que as pessoas não tenham ponto de confiança para você, o que você vai fazer? Você não vai acreditar em ninguém, você não vai confiar. Então o que acontece? Tudo está relacionado à crença que existe dentro de nós, a mitos, a coisas que foram determinadas. Mas você já parou para pensar que se esse comportamento seu que muitas vezes te aflige, Deus, o que Ele fala a respeito disso? O que Deus fala? Será que eu tenho que ser dessa maneira mesmo? Será que o que a verdade de Deus fala a respeito disso? Então, o que acontece? O ponto é este: mesmo que as crenças estejam erradas, elas afetam o seu comportamento e o nosso comportamento. Então, o terceiro ponto: o mundo sempre ensinará mitos e crenças. Vamos lá no livro de, deixa eu só pegar aqui, 2 Pedro 3:3, diz assim: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Hoje, se a gente olhar, a tecnologia é tão maneira hoje que você começa a olhar para os filmes e parece ser tão real, que aquilo que muitas vezes só ficava no nosso pensamento, na nossa infância, hoje a tecnologia já consegue colocar como uma realidade virtual. Mas olha o tanto de mitos que a gente conhece: Saci Pererê, mula sem cabeça. O pessoal mais jovem aqui, apesar que eu não estou tão tiozinho, estou faltando uns cabelos aqui, mas estou com uma idade ainda bacana. Mas eu lembro que na viela onde minha mãe mora, uma vez passaram lá e falaram assim: pô, de madrugada passou aqui uma mula sem cabeça na frente do barzinho do rapaz, não vou falar o nome, aí passou aqui e ele viu. Aí eu falei: caramba, é sério? E eu acreditava nesses negócios, né? Então, mula sem cabeça, Iara, né? Pé grande. A gente até mesmo acreditava muito no Papai Noel, né? Papai Noel vai vir de trenó, vai trazer meus presentes. São muitos mitos, só que a gente parece ser mitos bobos, mas muitas vezes influenciam os nossos comportamentos, né? Quem aqui já não teve medo de lobisomem, né? Vampiros, hoje é mais tranquilo, né? Hoje mudou, tá mais bonitinho, né? Porém, esses mitos, muitas vezes, eles nos aprisionam, e a gente precisa tomar cuidado. Alguém aqui tem, às vezes a gente tem aquele mito: eu só acredito no que eu vejo. Isso é um mito. A palavra de Deus diz que o firme fundamento, né, da fé é crer naquilo que você não vê, mas que você acredita. Então o que acontece? Existem muitos mitos. Tem pessoas que têm mitos que carregam como um exemplo, né, popular: todos os seus problemas é culpa de alguém. Alguém já teve essa situação? Se está acontecendo um problema na sua vida, é porque alguém é culpado, foi alguém que fez isso. Outro dilema que tem aqui: o mundo deve para você felicidade. Você será feliz se tiver o que você deseja. Quem já teve essa situação? Muitas vezes a gente acaba se aprisionando a isso. Não existe nunca uma razão para que você possa se sentir culpado. Isso é mentira. Nós podemos sim muitas vezes se sentir culpados, mas que nós não podemos é carregar as culpas. Então nós temos diversas situações que nos aprisionam. Eu vou compartilhar com vocês, eu estava meditando no livro de Atos. Agora não está aqui o versículo, mas o Senhor me chamou a atenção. O apóstolo Paulo, ele está preso, está dentro de um navio. E ele está ali dentro desse navio durante alguns dias. Esse navio, ele vai numa maré muito tranquila, tanto que nem, até parece, o pessoal fala assim: acho que vai demorar demais para chegar. E quando de repente ele está lá com o pessoal preso, começa a vir uma turbulência, começa a vir, a maré sobe, vento, tempestades, e todo mundo começa a ficar com medo, e todo mundo fica apavorado.
E o que acontece? Talvez você tenha esse mito na sua vida. Crente não pode sentir medo. Você não pode sentir medo, você não pode sentir tristeza, você é crente. Você é filho de Deus, você não pode sentir isso. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo estava ali, junto com aquele pessoal, e todo mundo com medo. E ele se levanta e fala assim: ó, gente, fiquem tranquilos, porque essa noite que passou, um anjo do Senhor veio e falou comigo: Paulo, não temas. Se ele estava falando isso para Paulo, é porque ele estava com medo. Então ele teve medo. Muitas vezes a gente tem essa mentalidade aprisionada nos mitos. Eu comentei com o pessoal há 2 semanas atrás, na oração, que eu tinha alguns mitos na minha vida, né, de superstição. Então eu ia assistir um jogo, a camiseta não podia estar no meu corpo, eu tinha que estar segurado com ela na mão e sentado na mesma posição na cama, porque eu assistia no quarto. E quando eu não fazia isso, o São Paulo perdia. E aí eu começava a culpar aquela superstição minha, porque eu tinha errado naquilo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque até hoje esses mitos me perseguem. Às vezes eu me pego assim: nossa, a situação aconteceu que nem a semana passada, que nem o ano passado, vai acontecer de novo. Mas quem disse que isso é verdade? Se a palavra de Deus diz que nós não temos condições de prever o futuro, a não ser que Ele nos revele, então isso é mentira. Então toda vez que vem esse sentimento que tenta me tirar a paz, o que eu faço? Senhor, eu sei que isso não é verdade, então eu quero deixar nas tuas mãos a segurança. Então a gente precisa entender que não é porque as condições ao nosso redor não estão boas, é que Deus não nos ama mais. Muitas vezes a gente carrega essa crença, que Deus não me ama. Aí você aprontou alguma coisa, pecou, e aí no outro dia, chove de manhã, você fala assim: tá vendo? O meu pecado que eu cometi ontem, Deus já está mandando chuva hoje, está mandando já maldição para mim. Então a gente fica muito aprisionado nisso. Só que a gente tem que entender que Deus trabalha de múltiplas formas. Deus fala que aquilo que plantamos vamos colher. Mas a gente não pode ter essa mente aprisionada, que Deus está me castigando pelo que eu fiz ontem. Deus fala que a respeito que nós podemos nos arrepender. Nós podemos nos arrepender, e por meio do arrependimento Ele nos perdoa os nossos pecados. A plantação foi feita, ela pode vir, mas nós não precisamos ficar aprisionados naquilo. Então o que acontece? Gente, parece ser coisas bobas, simples, mas tem muita gente morrendo dentro de quarto da sua casa, morrendo nos cantos, remoendo essas coisas, remoendo essas tristezas, remoendo porque existe um mito. Existe um mito que Deus não me ama porque Ele não fez isso. Existe um mito que quando você vai lá, né, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós tomamos posse desta palavra. Essa palavra é verdadeira. Só que existe um mito por trás dela, que nós não podemos ter problemas. Isso é mentira. O apóstolo Paulo, um pouquinho antes desse versículo, ele diz que ele sabe viver nos momentos bons e nos momentos ruins. Então o que acontece? Nós precisamos desmascarar isso, porque o diabo gosta de alimentar a nossa alma com essas situações. Então muitas vezes a gente se apega a porque não deu certo aquilo que eu planejei, não vai dar mais certo. A gente não pode se aprisionar a isso. E a gente conhece pessoas que estão aprisionadas por esses sentimentos, estão aprisionadas pelos mitos, pelas experiências passadas, mas a decisão de mudar isso, cabe a nós, a não ficarmos aprisionados.
Às vezes a gente começa a olhar e fala assim: poxa, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não me ama mais? Será que Deus não pode fazer? E muitas vezes a gente limita Deus por causa dos mitos. Então, quarto ponto aqui: a maior parte dos seus sofrimentos, elas têm origem emocional. Em Jeremias 17:9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Então, tudo isso que eu comentei agora é o nosso coração. Muitas vezes ele começa a soltar coisas que não é verdade e que nos impede de fazer a vontade de Deus. Então o que nós precisamos fazer? Que nós precisamos compreender que Deus nos convidou, está nos convidando a ser livres. Então se você conhece alguém, muitas vezes não é nem você já tem essa liberdade, você sabe que você não pode dar voz aos seus sentimentos, mas você precisa dar voz daquilo que vem do alto. Então se você conhece alguém que está passando por esse tipo de situação, compartilhe com essa pessoa, para que ela possa ver que há como vencer todas essas coisas. Muitas vezes nós ficamos aprisionados com esses sentimentos. Então não podemos deixar ser levados por esses sentimentos, por essas emoções que nos atrapalham. Porque assim como Rodolfo disse no louvor, Jesus disse há mais de 2000 anos atrás: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós precisamos confrontar a verdade. Essa semana eu tive uma situação onde eu tinha uma proposta de um trabalho para fazer. E era uma proposta bacana. E aí eu falei: caramba, legal, me preparei. E eu fui fazer a proposta, tá? E por incrível que pareça, eu cheguei com muita expectativa. E quando eu cheguei na proposta, não deu certo. Na hora que eu saí, eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Mas tá bom. Só que naquele momento, eu estava em um local, não estava em casa, eu estava num local. E na hora que eu estava indo embora deste local, o Senhor me colocou uma pessoa do meu lado. E essa pessoa do meu lado começou a conversar e falou: ô pastor, preciso estar. E pediu ajuda, e a gente está orando por essa pessoa. E aí beleza, passou, fui para casa. Quando eu estava em casa, no outro dia, eu não dormi a noite direito com aquele pensamento: poxa, por que eu não consegui? Por que eu não fiz aquilo certo? Será que eu errei, eu não orei direito? Será que eu não me preparei direito? Eu comecei a me questionar. E aí o Espírito Santo me fez lembrar hoje: muitas vezes Deus coloca situações no nosso caminho para executar o propósito dele. Não é porque não deu certo que nós vamos vincular as crenças nossas do passado, achando que Deus já não ama mais a gente. E aí Deus me fez lembrar, porque eu tive que sair de casa. Mas se eu não saio de casa naquele dia para fazer essa proposta, eu não tinha falado do amor dele para uma pessoa que ele preparou para estar do meu lado naquele momento. Então por quê? O apóstolo Paulo, naquela história, naquela passagem que eu acabei de comentar para vocês, quando ele chega para o pessoal e fala assim: ó, o navio vai naufragar. O anjo do Senhor falou para mim, mas falou para a gente não ficar com medo, porque o Senhor quer que eu vou até César, se eu não me engano, para poder falar. Então o que aconteceu? O Espírito Santo naquele momento conforta o coração de Paulo e daqueles homens. E aí eles passam mais dias ali naquela tormenta toda. E aí eles chegam numa ilha, o barco se acaba, chega numa ilha. E quando eles chegam numa ilha, é uma ilha de bárbaro, eles são maltratados já de início. E quando ele chega, ele vai ali aquecendo na fogueira, vem uma víbora e pica ele. E na hora que aquela víbora pica ele, o que acontece? O pessoal fala assim: esse daqui é amaldiçoado mesmo. Passou por tudo isso e vem uma víbora e faz isso. Só que Paulo não ficou aprisionado nessa crença, porque o Senhor naquele momento não deixou que nenhum mal chegasse sobre a vida dele. E naquele lugar ele pôde falar do amor de Deus para muitas pessoas. Muitas pessoas foram curadas naquele lugar.
Então quer dizer que não se questione, não deixe o diabo colocar na sua mente que aquilo que você está passando é porque Deus não te ama. Aquilo que você está passando não, Deus tem um propósito debaixo dos céus. Há propósito para todas as coisas. Se algo na sua vida não vai bem, vá bem com o Senhor, porque Ele vai fazer você alcançar propósito. Vai bem com o Senhor, que Ele vai fazer você ter uma vida plena, você ter segurança, porque no momento que eu me senti inseguro, eu falei: Senhor, o que aconteceu? Mas o Senhor me fez lembrar que se eu não tivesse naquele lugar, naquele momento, eu não podia falar do amor dEle. Então o que acontece? Muitas vezes a gente justifica a nossa alma e alimenta com as dores e com tristeza, com muitas coisas ruins, porque pelo ambiente que está ao nosso redor. Muitas vezes a gente condiciona a Deus pelo que está acontecendo ao nosso redor, mas Deus não quer ser condicionado, Deus quer ser adorado em nosso coração, e o nosso coração tem que jorrar da fonte de Deus. Então o que acontece? Não dê voz, não dê ouvidos ao diabo, não dê ouvidos aos sentimentos que não provém de Deus, porque se Deus te escolheu, escolheu a mim, e escolheu a você, Ele disse: eu escolhi a vós para que deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, Deus te escolheu aonde você está. Deus te escolheu no seu casamento, Deus te escolheu no seu trabalho, Deus te escolheu na igreja. Deus, não condicione mais Ele, mas deixe a sua vida ser tomada pela verdade dEle. O quinto ponto diz assim: a minha única fonte de verdade absoluta é Deus. Se eu não tiver esta fonte, eu vou viver uma vida de engano, porque o meu coração é enganoso, o diabo é mentiroso, e esse mundo é cheio de maldade. A palavra de Deus diz: basta cada dia o seu mal. Então o que acontece? Nós precisamos entender que todas essas coisas já estão aí, já está aqui, mas a fonte da verdade, que é Deus, que não mente, está na palavra. Então nós precisamos se relacionar com a palavra dEle, se relacionar com Ele, pedir ajuda. No momento que você estiver numa crise de identidade, numa crise porque aquilo que você tanto sonhou não deu certo, não deixe ser alimentado, não vai buscar coisas que alimente mais essa crise, mas vai buscar o Senhor que lança fora todo medo. Vai buscar o Senhor que traz entendimento e traz uma paz que ninguém compreende. É isso que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós, porque a vida plena com o Senhor não depende do que está ao nosso redor, mas depende do que está dentro de nós. E como está dentro de nós vai fazer a gente ter uma vida plena. Nós estamos isentos de sentir medo? Não. Nós estamos isentos de ficar com tristeza? Não. Nós estamos isentos de não ter preocupações? Não. Mas com o Senhor nós podemos vencer todas essas coisas. Se você crê, comece a tomar uma posição, comece a entender que a palavra de Deus é absoluta. O que está te baseando? Qual é o manual que você se baseia? Qual é a referência que você segue? É a referência do mundo? É a referência de filmes? Porque, gente, às vezes eu confesso que muitas coisas eu acreditava que ia acontecer só em filme, mas está acontecendo na terra, porque as pessoas estão aprisionadas aos mitos. Se a gente olhar para a TV, vai falar assim que casamento termina rápido. Esse é o mito dessa terra, que casamento é assim, eu não bato com ele, não bato com ela, pronto, é melhor separar. Não,
é melhor se rebelar. Não é isso, Deus não chamou a gente para isso. A verdade da palavra diz que nós devemos viver em unidade. A verdade da palavra tem muita coisa que nos ensina, então nós podemos viver qual é o padrão que nós temos que seguir. Por mais que a gente esteja seguindo o padrão de Deus, os nossos sentimentos e o diabo vai colocar coisas na nossa mente, vai tentar fazer a gente sair deste padrão, porque a palavra de Deus diz que há uma luta contra a carne e o espírito. Então, se nós precisamos, para vencer a carne, nós precisamos desmascarar a carne com a verdade da palavra. Então o que acontece? Precisamos confiar na palavra. E o sexto ponto, que é a palavra de Deus é a chave para toda a saúde emocional e estabilidade. Efésios 6:17, a espada do Espírito. Sabe a espada que você muitas vezes quer usar para atingir o diabo? Não use só para atingir o diabo, use a espada para confrontar os seus próprios sentimentos. Jesus foi 40 dias no deserto em jejum, e quando chega o diabo até ele, o diabo tenta Jesus. E a palavra diz tentação, ali que ele é tentado, então quer dizer que Jesus era homem que nem nós, ele tinha sentimentos. Mas o que Jesus usou? Não usou a palavra somente contra o diabo, mas ele usou a palavra contra o seu próprio eu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Porque Jesus estava com fome, mas ele precisava falar que nem só de pão ele precisava viver, mas da palavra que saía da boca do Pai dele. Então o que acontece? Nós precisamos tomar posse disso. A palavra de Deus tem que ser o remédio para calar a voz maligna que muitas vezes domina a nossa alma. E gente, não é só ouvir a palavra, porque em Mateus 7, nem lembro aqui, mas fala que aqueles que ouvem as palavras e as praticam, é aquele que tem uma casa firmada na rocha. Então, é ouvir e praticar. Porque se a gente não praticar, nós vamos ouvir no domingo, mas na segunda-feira tudo vai desmoronar. Porque aqui dentro existe uma guerra, e essa guerra é aqueles mitos, aquelas crenças que nós carregamos a vida inteira e tenta nos oprimir. Fique de pé. Você na sua casa, que está nos acompanhando, feche os seus olhos aqui na sua casa. Você e eu temos que ser intencionais. Se nós não formos intencional em nossas atitudes, às vezes o nosso coração fala assim: não, eu não preciso disso, eu não preciso abrir meu coração. Às vezes o sentimento está falando, ele é enganoso. A palavra de Deus diz que nós precisamos sim pedir ajuda para Ele. Então, neste momento, nós precisamos compreender que precisa haver um compromisso, não só de ouvir, mas de praticar. E como que eu me comprometo com isso? Em 2 Timóteo, a Bíblia diz assim: porque virá o tempo que as pessoas não escutarão o verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos. Ajuntarão para si mesmos muitos mestres, que vão dizer para elas o que querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade e escutarão as lendas. Então,
nós precisamos nos comprometer a ouvir a verdade de Deus. Segundo ponto que nós precisamos se comprometer a viver a verdade. Em Efésios 4:14 diz assim: então não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas, empurradas por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Estas, por meio das armadilhas, levam para os outros caminhos errados. Ao contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo, para alcançar a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então, primeiro ponto, eu busco. Segundo, eu vivo a verdade. Gente, confronte a verdade. Confronte a verdade. Não fiquem só baseados no que alguém está ministrando aqui. Até mesmo que eu ministrei, confronte isso. Confronte a verdade, porque a verdade é a palavra, ela nos faz viver o melhor. E por último, nós precisamos buscar, viver e por último, crer. João 14:6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por meio de mim é possível chegar ao Pai. Então feche os seus olhos. Pai amado, neste momento, Senhor, eu peço agora que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo. Venha visitar cada alma, cada coração que está aqui na sua casa, aqui conectado com a gente, Senhor, neste momento profético. Entra com o mover do Teu Espírito, Senhor, e comece a anular, a quebrar todas as crenças mentirosas, a quebrar todas as maldades deste mundo e deste século que tem dominado, Senhor. E coloque, Senhor amado, em cada coração a confiança na palavra e na verdade do Senhor. Senhor, se tem alguém aqui oprimido pelo medo, que seja quebrada esta opressão no nome de Jesus. Se alguém estiver sendo oprimido pela vergonha, que seja quebrada no poder do nome de Jesus. Senhor, se tiver alguém oprimido por principados e potestades de depressão, que seja quebrado e anulado no poder do nome de Jesus. Pai, manifeste o seu poder, flua no meio de nós, e Senhor, coloque o seu Espírito Santo para chamar a nossa atenção, quando nós entrarmos nesta guerra, Senhor, quando entrarmos na guerra entre a carne e o Espírito, para que nós possamos ser libertos todos os dias, calando a voz da nossa carne, calando, Senhor, a voz do diabo com seus demônios que tentam muitas vezes nos influenciar. Manifeste o seu poder sobre nós, manifeste o seu poder sobre cada vida e família, Pai, e que a vida plena, a vida abundante que Jesus planejou para nós, possa ser verdadeira em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, e eu quero conhecer Jesus, e eu quero conhecer Jesus, e ser achado nele. Ser achado nele, meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim, e seu pertence
fora do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, Nem se merece. o amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus, 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 meu amado é Mais belo entre milhares e milhares, meu amado é mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares. e milhares, meu amado é Mais belo entre milhares e milhares, meu amado é mais belo milhares e milhares, meu amado é mais belo entre milhares de milhares. Amém. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então, haja com fé. Ontem na feijoada, quem estava com a gente viu que aconteceu uns problemas, e de manhã cedo aquela negócio, e aí, tem, não tem? Mas eu falei, amém. Aos nossos olhos não tem, então vamos continuar fazendo de um modo diferente, imaginando o que Deus pode fazer. E para a glória de Deus nós conseguimos fazer tudo na excelência, mesmo com situações adversas. Amém? Então, nós não podemos deixar e dar voz aos nossos sentimentos, e nem pelo que estamos vendo, porque nós não somos homens e mulheres de vistas, mas somos homens e mulheres de fé. Amém? Então nós acreditamos que Deus pode fazer o impossível, mas se Ele não fez ainda, continue agindo, crendo que Ele pode fazer. Continue agindo, porque é isso que mostra o poder de Deus.
porque Ele pode fazer coisas sobrenaturais. Amém? Então, se despedir agora. Deus abençoe a cada um de vocês. Esse mês aí nós vamos ter algumas novidades. Logo, logo a gente anuncia para todos. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Quem está conectados com a gente aqui pelo YouTube, Deus abençoe a sua vida. Sabemos que neste momento não pode estar todo mundo aqui reunido juntos, mas por a glória de Deus, aqueles que podem estar presentes estão, aqueles que não podem estão se conectando, mas estão sendo edificados. Nós não estamos sozinhos, estamos bem protegidos pelo nosso Pai e somos uma família maravilhosa, amém? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nos leve em paz, em segurança, e que nós possamos viver o melhor do Senhor esta semana, em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus, glória a Deus. Eu lembrei agora, amanhã completa 2 anos que nós estamos aqui. Glória a Deus, amém? 2 anos, nós mudamos no feriado 7 de setembro, né? Então, para a glória do Senhor, estamos aqui firmes e fortes. Deus abençoe vocês e até semana que vem, e participem das células. Para